das nossas convidadas e um pouquinho da experiência que elas estão aqui para compartilhar também, tá bom? Durante o processo a gente vai abrir para algumas perguntas, caso vocês tenham. Justamente o que a gente quer possibilitar aqui é esse momento de troca, beleza? Bom, então meninas, sejam muito bem-vindas. Gostaria que vocês agora se apresentassem um pouquinho para que o pessoal pudesse conhecer um pouquinho mais de vocês, tá? Vou começar então aqui com a Isa. Perfeito. Bom dia, pessoal, eu sou a Isa, trabalho na Samap há 4 anos. Hoje em dia eu sou Head de Global Rewards, então sou responsável por benefícios e remuneração para a América Latina, tá? Muito obrigado, seja bem-vinda. E agora a gente vai conhecer um pouquinho da Luana. Olá pessoal, bom dia, eu sou a Luana, estou há 8 anos na Samap, hoje eu cuido da parte de benefícios. Muito obrigado, meninas. Bom, pessoal, a nossa temática hoje é sobre diversidade e inclusão e a gente vai compartilhar um pouquinho aqui dessa experiência e dessa vivência, tá bom? Então, meninas, hoje no contexto de Samap, tá? Quais são os principais desafios que a gente tem ali no dia a dia? Qual que é o contexto de vida real mesmo que acontece ali na operação, para que a gente possa aí começar a entender um pouquinho e correlacionar aí com as nossas realidades e com as nossas necessidades também. Perfeito, eu vou apresentar um pouquinho a Samap para todo mundo conhecer. Então nós somos uma fintech, estamos há 10 anos no Brasil, temos em torno de 1000 colaboradores, então a gente tem um público desde a parte de engenharia até o suporte. E durante esses 10 anos nós começamos com uma jornada muito forte com relação à diversidade e inclusão, é uma das nossas prioridades até globais, então a gente tem uma rede global de diversidade e inclusão. E grande parte dessa nossa trajetória, ela surgiu pelo tema de saúde mental, né? Então, a gente começou tendo grupos de esvaziamento para juntar as turmas, terem conversas, e a partir desses momentos de grupos de esvaziamento e da profundidade das conversas que vinham acontecendo, observamos que poderíamos começar a formar grupos de representatividade, ter umas conversas específicas, abrir mais para os gestores terem conversas sobre saúde mental. Então, foi toda uma jornada que a gente vem fazendo nos últimos 5 anos, desenvolvendo conversas e dando apoio para todos os nossos Samapers. Perfeito, muito obrigado. E dentro desse contexto, como que a interface de saúde mental ajudou a desbloquear, trazer esse acesso para que vocês tivessem aí uma maior eficiência desse processo de implementação? Ajudou ou não ajudou? E como que foi essa parceria desenvolvida também com o Zen para que isso fosse implementado? Perfeito, como a Isa falou, foi toda uma questão de trabalhar, né, entender a questão dos vários leques, né, envolvidos à saúde mental, né? Então, relacionado ao Zen, nós temos uma parceria muito bacana, conseguimos trazer os nossos problemas do dia a dia, né, os nossos casos, conseguimos também trabalhar em cima de algumas questões atípicas e o bacana é a interação dos nossos colaboradores, né, a aceitação deles com a plataforma, né, com os próprios especialistas que trabalham lá, né? Então eu acho que isso facilitou o processo, né? Tanto a questão da empresa engajar, em mostrar a nossa importância na preocupação com a saúde mental e também trazer uma plataforma que traz esse retorno. Então acho que facilitou bastante o nosso processo. Perfeito, com certeza saúde mental anda lado a lado com todo o processo de diversidade e inclusão. E dentro desse contexto é uma temática bastante desafiadora, né? Quando a gente está falando principalmente sobre de fato incluir as pessoas e fazer com que o ambiente seja receptivo, a gente não está falando sobre uma mudança que a gente bateu ali na porta, enfim, as nossas lideranças estão capacitadas ou a nossa empresa está pronta para receber de fato. Me conta um pouquinho, quando na prática, quais foram os principais desafios que você encontrou ao longo desse processo e qual o conselho, a dica que você dá aí para as pessoas que querem implementar projetos novos nessa área e querem trazer essa cultura para dentro da organização, aonde os nossos olhos atentos devem estar?
Perfeito. Eu acho que o principal ponto de diversidade é justamente a inclusão. Não basta a gente trazer pessoas de recortes diferentes, mas a gente precisa garantir que eles estejam à vontade, se sintam incluídos e realmente façam parte do nosso ambiente, né? Então a gente traz muita analogia de estamos numa festa, isso não quer dizer que a nossa festa, por ser diversa, a gente bateu a meta. A gente quer chamar para dançar, a gente quer que todo mundo dance junto e saiba exatamente como que a música toca, quais os passos para todo mundo se sentir engajado, né? Para chegar nisso, obviamente é uma jornada, nós não estamos lá, é um aprendizado contínuo. E aí, conforme a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo quais são as peculiaridades de cada momento, de cada estágio nosso de maturidade dentro da empresa, né? Então, a gente nunca vai se dar por vencido e dizer chegamos lá, estamos muito bem. Na realidade, estamos numa jornada de aprendizado, né? Então, pensando nisso, o que a gente fez? Começando por termos grupos de representatividade. Então, eles são independentes, as pessoas optam por participar. Cada um desses grupos, eles têm os seus líderes, eles têm a sua pauta própria, eles podem participar dos nossos town halls, eles podem fazer comunicações, eles podem fazer treinamentos para os SAMAPers. Então, a gente tem toda essa abertura, eles têm essa autonomia. Eles também nos retroalimentam com temas que podem estar acontecendo, que sejam um incômodo, um ponto de dor. Então, nós, como benefícios, a gente busca, então, palestras ou grupos de esvaziamento específicos, ou fazemos alguma ação que atenda à necessidade específica deles, né? Então, esse é um ponto. Quando a gente fala justamente da diversidade, a gente não pode pensar que todo mundo tem as mesmas dores e está no mesmo estágio. Então, tendo essa consciência, a gente quis dar essa autonomia para todos os grupos de representatividade poderem ter uma voz ativa dentro da SAMAP, né? Além disso, a gente também faz muitas parcerias com a Zen Club, então em relação a terapias, a gente dá sessões de terapias, 4 sessões por mês gratuitas para qualquer SAMAPer, então eles podem participar. A gente tem essas palestras que a gente já falou de diversidade. A gente consegue agora também lançar um espaço, não sei se eu já posso dar esse spoiler, mas a gente vai dar, que é uma sala de terapia em company. Então, às vezes a pessoa está com ansiedade, está passando por algum momento e não tem um espaço acolhedor em casa, né? Porque a gente viu muito isso durante a pandemia. Que a terapia é essencial e não necessariamente você está em casa num espaço seguro para ter esse tipo de conversas. Então, a gente criou um ambiente específico onde os SAMAPers podem ir ter a sua sessão de terapia. E além disso, eles têm os seus próprios grupos, onde eles também podem ter esse empoderamento, né? O que nos ajudou bastante também foi que na Zen Club a gente consegue fazer os filtros de terapia por conta dos recortes, né? Então, isso foi uma forma da gente também trazer um pouco mais de acolhimento, familiaridade para a pessoa que está passando por uma necessidade específica, né? Então, tem uma pessoa que entende a sua dor, que sabe pelo que você está vivendo, que é capacitada tecnicamente para te ajudar e vai acompanhar você durante essa jornada, né? Então, isso tira bastante do nosso peso como recursos humanos, né? Porque nós não somos capacitados, não é nossa especialidade, mas a gente consegue andar de mãos dadas junto com a Zen Club, que tem esses especialistas para nos apoiarem, né? Então, basicamente, foi isso que a gente fez. Perfeito, muito obrigado, muito legal escutar isso. E quando eu te escuto, eu percebo um grande ponto que eu sempre trago para as pessoas, que é intencionalidade. Quando a gente está olhando para todo esse tipo de projeto nas organizações, quando a gente está falando sobre diversidade e inclusão, quando a gente está falando sobre saúde mental, se não houver intencionalidade dentro desse tipo de projeto, ele dificilmente vai para frente, né? Então, muito bonito ver aí toda essa implementação e tenho certeza que vai trazendo muitos frutos ao longo do processo. E Luana, me conta uma coisa. Quando a gente está falando sobre todo esse ambiente que a gente cria, né, de igualdade dentro da empresa, de equidade, de inclusão, a gente está falando sobre diversas áreas que se comunicam para a construção desse ambiente. Como que a área de benefícios atua de maneira estratégica numa frente, por exemplo, de diversidade e inclusão? Conta um pouquinho pra gente quais foram as percepções. Acho que você vivenciou muitas realidades dentro da SAMAP ao longo do tempo e pode dar um pouquinho de contexto pra gente como ao longo do tempo isso foi se adaptando, porque também não é da noite pro dia, né, que a gente chega e pô, estamos aqui nesse nível de excelência. Então conta pra gente um pouquinho.
Perfeito. Eu acho que a questão de, né, ter um pouquinho mais tempo de casa, né, durante esses meus 8 anos, eu consegui ter acesso a bastante funcionários e isso traz uma tranquilidade para alguns, claro, né, de chegar, conversar comigo no particular, trazer dores, ideias, né, e aí eu escuto, trago para a Isa, né, a gente debate o tema, né, vê inúmeras possibilidades, o que é palpável ali perante a empresa, o que dá para a gente direcionar o funcionário para onde ele consiga também agir sozinho e aí em parceria com uma empresa. Né? Então eu acho que hoje é o que a Isa falou, né? A gente está longe ainda de falar assim, é uma empresa capacitada 100% de diversidade e inclusão, mas a gente está ali engatinhando, mas está engatinhando bem, né? Nós temos o apoio dos funcionários, a questão do nosso grupo, né? A gente chama de Samap Pride, eu tenho uma boa comunicação com eles, eles passam bastante ideias de palestras, inclusive no mês passado tivemos uma com um tema que eles escolheram. Então, assim, gostaram bastante. E é isso, a gente está aqui hoje para trazer essa questão de como que eu te ajudo, né? A parceria da empresa. Eu preciso que o meu funcionário esteja saudável, mas como que eu posso ajudá-lo? Né? De que forma a empresa pode trazer o seu bem-estar em algum aspecto de alguma situação que não está legal para você, né? E assim, eu brinco que é o nosso case de sucesso, né? Tá funcionando muito bem. E eu acho que é isso, é a troca com o funcionário que vai fazendo a gente, né, alcançar outro patamar. Claro, por favor. Complementando um pouquinho o que a Lu trouxe, eu acredito que a área de benefícios hoje em dia ela mudou um pouco de escopo e passou a ser uma área parceira, né? Então é uma área que hoje em dia tem mais representatividade, está mais aberta a ouvir as necessidades, né? E não seguir apenas as regras de boas práticas do mercado, e senão olhar para dentro e entender quais são as necessidades do meu público, né? O que é importante, o que mantém eles engajados, o que vai fazer eles ficarem na empresa, né? E conseguir tirar essa foto, né? Se é uma empresa mais jovem, quais são os benefícios que atraem eles, né? Quais são as práticas, né? E hoje em dia, o tema de saúde mental é um tema que passa por todos, independente do segmento, da idade, do grupo que a gente tem. Então, é algo que nós, dentro da Samap, damos prioridade, né? Então, isso ajuda na performance, evita burnout, tem vários temas que a gente consegue se aprofundar e mitigar problemas maiores que podem acontecer no futuro, né? Então, desde capacitar os gestores a terem essas conversas que não são triviais e não são simples de acontecer, né? Então, dá para eles toda essa parte de apoio, olha, tem essa conversa, entenda o que está acontecendo com o seu time, dá essa abertura, se eles precisam de ajuda, chama o seu People Partner, o People Partner pode também te ajudar, e a área de benefícios fica sempre como um satélite em volta, tentando entender quais são as demandas, quais são as tendências que estão acontecendo dentro da empresa para conseguir dar esses benefícios para eles, né? Excelente. Você trouxe um ponto para mim assim que tem sido cada vez mais vívido ao longo desses últimos anos, que é uma área de benefício que não está ali com uma função estática, né? Ela se adequa às necessidades do seu público interno e ela justamente promove esse tipo de vivência para você potencializar as pessoas ou não somente a convivência, mas atender as necessidades daquele público interno. Incrível, adorando esse papo. Pessoal, podem se preparando caso vocês tenham algumas perguntas, tá bom? Vou fazer aqui a próxima e na sequência, se tiverem, eu vou abrir o microfone, tá joia? Bom, e agora então, assim, nessa última pergunta, você mencionou a liderança e com certeza as lideranças são aí os expoentes que ajudam a gente a drivar essa cultura, né? Como você consegue construir aí no seu dia a dia e trazer a sua liderança como aliada nesse processo? Porque eu imagino que esse também é um processo extremamente importante para que você consiga essa construção. Conta um pouquinho pra gente, Isa. Isso realmente é um dos nossos maiores desafios, até pensando em turnover, né, em promoções, em como a gente realmente capacita os nossos líderes, né? Então, pelos
temas de saúde mental e diversidade e inclusão serem uma pauta recorrente dentro da SAMAP, a gente observou que há uma demanda de realmente capacitar os nossos líderes em terem repertório, ter um letramento, saber exatamente como lidar com essas situações, e justamente por isso nós vamos ter, semana que vem, 2 dias de treinamento e capacitar 150 dos nossos líderes, junto com uma empresa, para eles se sentirem cada vez mais preparados, né? Porque existe também uma linha muito tênue entre qual é a responsabilidade, né, do gestor, até onde ele deve ir e até onde a gente precisa buscar ajuda de algum profissional, né? Então a gente quer deixar eles mais à vontade, não sentir tanta pressão de preciso abraçar o mundo, acolher de certa forma, onde não é realmente a área de especialidade deles, né? Então a gente quer ajudar eles nessa jornada. Perfeito, muitíssimo obrigado. E agora a pergunta de encerramento aqui para Lu. Lu, conta pra gente uma coisa. Quando a gente está falando ainda sobre saúde mental e entendemos que, poxa, faz super relação quando a gente está falando sobre inclusão, mas ainda existe um tabu. Como a SAMAP tem trabalhado para justamente trazer essa quebra e as pessoas conseguirem dar esse passo de autoconhecimento, esse passo de conexão? Quais são essas iniciativas que têm feito com que os SAMAPers se abram mais aí para esse processo? Aqui voltando um pouquinho ao ponto, nós fazemos as lives, tem a questão, tivemos também, né, os grupos de esvaziamento, mas também eu acho que a questão de nos deixar, eu fico muito disponível. Conta pra gente o que são esses grupos de esvaziamento. Nós temos um psicólogo e aí tem um determinado tema num grupo de pessoas e ele fala, hoje vamos abordar esse tema. Então, se você se sente confortável, você coloca a sua experiência, né? E isso a gente viu que fez bastante sentido para os nossos funcionários, tivemos bastante engajamento, né? Como eu trouxe, nós fizemos uma live própria para um tema do pessoal do LGBT, eu também deixo disponível para algumas lideranças o nosso calendário de benefícios. Então, olha, eu tenho determinada live, faz sentido, vocês gostariam de mudar alguma coisa, abordar um tema específico. Então, eu acho que mostrar para o funcionário que o RH não é só, como a gente falava, não é enferrujado, né? A gente quer te ajudar, a gente quer trazer coisas novas, a gente quer onde a gente chega, né? Até onde a gente consegue te ajudar. E assim, estamos abertos a ideias, né? Então eu acho que esse diálogo entre o RH, benefícios e funcionários funciona bastante e mostra para eles o nosso interesse, né? É genuíno, eles conseguem perceber e aí acaba fluindo, né? A gente consegue trazer novas ideias. Olha, hoje esse tema eu não acho que faz tanto sentido, mas o que a gente consegue abordar, né? Tem alguma outra técnica? Então eu acho que funciona bastante porque a gente consegue ter esse relacionamento assim, vamos conversar, Juan? O que você acha desse tema? Eu acho que esse olho no olho também faz muita diferença, né? E o pessoal da SAMAP gosta disso, a gente tem uma cultura do feedback, então a gente senta, conversa, né? E eu acho que é isso que faz funcionar. Excelente, muito obrigado. Bom, pessoal, a Isa também falou uma coisa mais cedo que eu gosto de reforçar também. Não se constrói diversidade e inclusão e estrutura de saúde mental só com amor, boa vontade, um pensamento positivo. Exige esforço, exige um projeto, exige constância e exige consistência, né? Exige também olhar para o lado e falar, poxa, eu não tenho condições de atender essa demanda. E isso vem sendo algo que a gente tem percebido recorrentemente, né? Mas a Isa também trouxe um ponto muito importante quando ela falou sobre mensurar, que é a parte do como que isso traz retorno para a organização. Por quê? A gente vive dentro de um contexto em que isso impacta também a saúde financeira das empresas. E a gente precisa de estar de olho nisso, porque no final das contas, gente, a gente, para conversar no board, quem nunca quis aprovar um projeto que era lindo e maravilhoso, mas quando chegou na liderança, foi brecado. Pô, não tem grana. Então, olhar acerca sobre isso, ter essa clareza sobre retorno de investimento, ter essa clareza sobre como isso, na verdade, expande as nossas organizações, é essencial para que a gente consiga levar esses projetos. E
E aí vem a parte que eu sempre tento estar atento, que é como eu posso medir. Porque se eu posso medir, eu posso gerir melhor e eu posso trazer uma melhor narrativa. E aí, pra gente fechar, eu prometo que esse fechamento, eu vou ter essa pergunta. Isa, saúde mental muitas vezes parece um pouco nebuloso quando você vira e fala: nossa, mas como você traz indicadores sobre isso, né? Como vocês têm trabalhado com isso? Vocês têm conseguido aterrissar algum indicador? O que vocês têm acompanhado para verificar a efetividade? Para que quando chegar numa reunião ali com a liderança, com a diretoria, você consiga vender essa ideia para investir em mais um projeto? Porque também eu tenho certeza que uma live não sai de graça, o psicólogo não sai de graça, você tem que provar valor. Então conta pra gente, para que a gente possa aí ter um pouco de ideia de como que a gente mede. A mensuração realmente é difícil. Você trouxe um ponto de que a gente não tem um dado específico, né? Então eu diria que a gente faz um pupurri, né? A gente junta várias informações, né? Então, criativa. Exato, uma contabilidade criativa, né? Mas basicamente a equação final, ela é de que um colaborador engajado e bem de saúde mental, que se sente parte de uma organização, vai ser uma pessoa que vai indicar a empresa para outros amigos, vai ter um tempo maior de tempo de casa, né? Vai ser uma pessoa que vai participar de eventos, que vai performar muito melhor. Então, a gente consegue trazer qual que é o final da equação, mas é difícil a gente medir isso por uma série de fatores. Então, o que a gente olha hoje em dia como remuneração e benefícios? A gente olha para a nossa pesquisa de pulso, que é a NPS. Então, a gente consegue ver dentro de cada área qual que é o engajamento, onde a gente tem detratores, quais são os principais pontos de dor de cada um dos times. E isso a gente trabalha muito junto com os people partners e os líderes das áreas. Além disso, a gente também olha, dentro do Zen Club tem uma plataforma onde a gente sabe exatamente como eles se sentem, então a gente consegue ver isso. A gente pega junto com a folha todos os nossos indicadores de absenteísmo, CIDs, para entender qual que é a maior tendência que a gente observa, né? Então, saúde mental, onde está acontecendo, qual área, qual é o recorte que mais está tendo, como que a gente pode ajudar eles, né? Então a gente faz todo esse trabalho e consegue ter uma foto do que está acontecendo naquele momento, né? Então, realmente, é um trabalho de multitarefas, de várias pessoas juntos, de cocriação, mas a forma que a gente consegue chegar mais personalizado, né? Para entender exatamente onde está o problema raiz de cada um dos times, né? Então, é essa forma que a gente metrifica e quantifica exatamente a nossa saúde mental e engajamento dos times. Perfeito, muitíssimo obrigado. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para as nossas convidadas? Não? Então vamos passar aqui para as nossas considerações finais. Lu, qual são as suas considerações finais para esse público maravilhoso que quer sair daqui e implementar bons projetos de diversidade e inclusão ali no dia a dia? Bom, obrigada pela presença de vocês. Desculpem o nervosismo. É algo totalmente novo, né? Então, espero que o que a gente passou aqui tenha ajudado um pouquinho. A gente sabe que é um caminho muito longo a percorrer, né? Mas eu acho que se a gente também consegue trocar experiências, saber, né, projetos diferentes, né, ideias, eu acho que a gente consegue chegar num patamar legal. E aqui é o ponto crucial, né? Assim, a gente quer ter um funcionário um funcionário com uma boa saúde mental, um funcionário sem absenteísmo, onde a gente pode atuar, como que a gente pode ajudá-lo, e lembrar que é um caminho de mão dupla, né? Então eu ajudo, ele também me ajuda. Aí é isso, eu adorei, tô super envergonhada, mas obrigada. E Lu, conta pra gente onde que a gente te encontra nas redes sociais, como que tá lá no seu LinkedIn, para que quem quiser ir continuar esse papo possa te chamar por lá. Perfeito, meu LinkedIn é Luana Micaela. Também, se quiserem depois bater um papo, eu vou estar rodando aqui pela feira, podem me parar, a gente pode trocar bastante experiências, tá bom? Muitíssimo obrigado, Isa. Seu fechamento, qual é o direcionamento e o que você traz aí? Conta pra gente também se tem valido a pena trabalhar com essa temática aí pra ti, e também deixa aí onde que a gente pode te encontrar nas redes sociais. Perfeito, então obrigada pessoal por participarem da nossa palestra. A minha dica é
entrar vulnerável, entender que a gente não sabe tudo, que é uma jornada de aprendizado, que vai ter momentos de sucesso e vai ter momentos onde a gente vai falhar, né? E estar aberto para entender onde falhamos, como melhorar e realmente ter esse coração aberto de conseguir entender e querer melhorar e crescer junto com os times, né? Então, para mim, isso é uma jornada e é a dica que eu posso dar para vocês. Não existe uma fórmula certa que pode ser aplicada para todas as empresas. Meus contatos, vocês podem me procurar no LinkedIn como Isabela Stump, de Tamariz. E é isso, né? Eu estou aberta para fazer benches, conversas, quem quiser fica à vontade para nos procurar, tá bom? Meninas, muitíssimo obrigado, foi uma honra estar aqui com vocês no nosso primeiro papo, nossas clientes Mega VIPs parceiras. E, bom, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem nos procurar, as meninas vão estar aqui também pelo stand para conversar sobre essa experiência. Também querendo saber mais sobre essas estratégias que a gente implementa na Samap, também nessa parceria, o pessoal do nosso time aí tá por aí para atender vocês. Só um lembrete, deixem os fones ali na saída e até o próximo papo, pessoal. Muito obrigado!